E passando alguns dias, Robert estava com Max numa praça, eles estavam comendo um pouco e descansando. E daí o Max se afastou, bem nesse momento, acabou passando por lá uma influencer que ia também participar desse treinamento militar colocado pelos pais dela. Ela acabou vendo o Robert e daí ela teve uma ideia de tentar fazer com que ele beijasse ela para conseguir ganhar muitos seguidores. Daí ela fez uma aposta com os seguidores na live, perguntando quanto tempo é que ela levaria para conseguir isso e que se eles perdessem, teriam que mandar dinheiro para ela. Falou para suas amigas ficarem gravando de longe que ela ia tentar. E Max acabou vendo isso de longe e resolveu comprar um balde bem grande de pipoca, com uma garrafa de refrigerante, e se sentou bem longe assim só para observar. A influência acabou cumprimentando ele normalmente, e daí ele logo reconheceu que ela era uma das pessoas que foi colocada para o treinamento dele. E ele apenas a cumprimentou, pois já sabia quem ela era, e ela tentava várias coisas assim para tentar chamar a atenção dele para ela, tentar fazer com que ele olhasse bastante para ela, só que ele continuava lendo o livro que ele tinha lá. Ela tentou tanta coisa, começou a tentar tantas coisas para chamar a atenção dele, para fazer com que ela virasse interesse dele, e não estava conseguindo nada. Ela começou a ficar meio preocupada, já que tinha feito a aposta com os seguidores dela, e ela continuou tentando, e ficou um bom tempo lá, até que no momento ela começou a querer é, passar a mão por ele, só que aí ele não estava nem um pouco interessado, né? Ela tentou várias coisas, ficou um bom tempo lá, e não conseguia nada, até que no momento ela viu que não tinha ninguém por perto, ela tentou até dançar para ele de biquíni, e isso aí foi o ápice, e ela viu que não estava adiantando nada, e daí ela voltou com suas amigas, e daí ficou enfurecida com isso, pois ela não conseguiu nada. Bem nesse momento, Max não se conteve mais, começou a rir tanto que as garotas acabaram ouvindo. Daí elas furiosas foram lá perguntar o que ele estava rindo, daí ele disse esperar um pouco, que ele achou isso muito engraçado. Daí elas perguntaram o que você acha engraçado. Ai, tá bom, peraí, peraí. E ele continuou rindo um pouco mais. Ai, eu preciso só de um tempo para recuperar o fôlego. Ai, tá bom, eu, é muito engraçado, eu não aguento. Ai, mas mandando a real. Isso nunca ia dar certo. Ai, ai. Do que é que você tá falando, hein? Tá bom, eu vou te mandar real agora. A pipoca já acabou mesmo? De onde esse cara vem? Não existe esse negócio de romance ou relacionamento amoroso entre homem e mulher. Eles não se apegam amorosamente como tem aqui nesse planeta. Então não adianta o que você faça, ele não vai se interessar por você. Então não perca seu tempo tentando seduzir ele, que isso não vai dar certo, você ainda vai passar vergonha. E elas ficaram com tanta raiva que quiseram bater nele, só que ele disse: espera um pouco. E a aposta que você fez com seus seguidores? Ué, pera aí, o quê? Sim? A propósito, eu tava vendo suas amigas ali gravando, e os seguidores estavam falando lá que você tava passando o maior mico com tudo isso. Ah, e acabou viralizando bem mais do que você esperava isso aí. E agora você vai ter que cumprir aquilo que você disse, já que também parece que você ganhou mais um bom tanto de seguidores. E ela parou um pouco e pensou na aposta que tinha feito, e daí ela percebeu que havia feito uma grande besteira, mas ele disse que agora estava feito, que ela ia ter que cumprir aquilo que disse, e ela acabou indo embora para casa dela muito envergonhada do que havia feito. E o Max com o Robert acabaram pegando o ônibus para ir para a casa deles, e bem no momento que eles passaram por um lugar que era considerado perigoso, acabaram sendo abordados lá por uns bandidos que entraram no ônibus, e exigiram que todo mundo passasse o que eles tinham de valor. O Max acabou só pegando uma esfera do bolso e acabou jogando no chão, que foi rolando lá para perto dos bandidos. E nesse momento, as armas deles acabaram sendo atraídas para essa esfera rapidamente. E daí eles perguntaram o que era isso, e daí quando foram tentar pegar a arma deles, acabou dando um choque na mão deles. Eles tentaram pegar, só que não conseguiu, já que a esfera dava choque. E daí nesse momento, Max perguntou se ninguém teria coragem de enfrentar eles agora que estavam desarmados. E o pessoal, ouvindo isso, não perdeu tempo e foram para cima dos bandidos e acabaram segurando eles até a polícia chegar. A viagem continuou até que eles chegaram no destino deles. E bem quando eles já estavam descendo, acabaram encontrando o tempo. E o tempo os cumprimentou. E daí eles disseram que era muito bom poder vê-lo. E daí eles falaram que tinham que falar com alguém sobre a chegada deles. E o tempo disse que já sabia e queria acompanhar eles. E eles mudaram a trajetória deles e foram falar com o presidente. E eles levaram o tempo lá com o presidente e convocaram mais alguns homens lá e o apresentaram para o presidente. E o presidente disse que era um prazer poder conhecer esses tão famosos universais que eles falavam, pelo menos que fosse um por enquanto. E tiveram uma longa conversa lá sobre muitas coisas. E o Max e o Robert voltaram para suas casas, já que tinham o que fazer no dia seguinte. E no dia seguinte, Jonas levou o Marcos lá para conhecer o templo.
Ele ficou feliz de finalmente poder conhecer um Universal, sendo que o Jonas falou muito deles para o Marcos. Daí o Jonas falou para o Marcos que ele era um dos primeiros que havia chegado aqui na Terra, que logo o restante acabaria chegando. E o tempo confirmou isso, que logo os outros universais também acabariam aparecendo na Terra, os que estavam naquela reunião. E depois deles terem falado um bom tempo com o tempo, resolveram ir com Robert e Max, ver como é que eles estavam, já que foi eles que encontraram o tempo. E aí, chegando lá, eles já estavam de saída. O Max foi para o seu trabalho, o Robert foi para o treinamento dos jovens que ele estava treinando. E depois de ter uma longa conversa sobre algumas coisas, resolveram voltar para suas casas. Mas aí, na sua casa, o Marcos acabou recebendo uma visita dos seus parentes. Perguntaram para ele o que ele estava pensando em cursar, se ele iria arrumar algum emprego igual dos pais dele. Ele disse que ainda não havia pensado bem nisso, mas os pais dele já sabiam o que ele havia se tornado, então não quiseram muito interferir. E aí ficaram pressionando ele a seguir a profissão dos pais dele, qualquer um, ou de algum parente deles, só que ele disse que não se identificava com nenhuma dessas coisas. Estava dizendo que ele não se sentia bem à vontade de trabalhar com qualquer uma dessas coisas e que ainda iria pensar bem no que ele iria fazer. E no momento, uns primos dele chegaram com ele falando que havia passado para policial e que o que ele estava muito querendo era conhecer esse tal do denunciador, que falo que é um grande herói que denuncia os bandidos. Mas aí um outro cortou lá falando que ele se acha demais só porque tem poderes. Mas agir como policial é algo bem mais difícil, e porque colocar vidas em risco. Esse sujeito só faz entregar os bandidos já para o policial, já na localização e algumas gravações. Ele disse que ele não fazia tanta coisa. Mas o Marcos disse que ele paralisava também os bandidos e evitava com que eles fizessem qualquer coisa ruim com as pessoas. Mas aí esse um não quis dar muito crédito, disse que isso daí não era nada demais. Mas aí ele não quis insistir muito com esse rapaz, já que ele sabia que esse primo dele não era muito fácil de lidar. Aí ficaram divididos entre com quem concordar, já que um ele brigava demais e falava mais que os outros e queria que os outros aceitassem o que ele estava dizendo. Então o Marcos não quis insistir muito no assunto e ele resolveu conversar com esse primo dele que estava falando que queria conhecer esse tal denunciador. E o Marcos disse que numa reportagem que ele deu a um repórter de um lugar, que o denunciador aparece quando as pessoas chamam por ele ou quando elas estão precisando de ajuda urgentemente. E daí ele aparece para gravar a situação para poder expor para a polícia o que as pessoas estão fazendo e ele paralisa os bandidos. Bem que ele poderia ter pelo menos umas redes sociais para contar mais como é que ele faz as coisas, para fazer as pessoas entenderem como é que ele pode ser beneficiado com a ajuda dele. E daí o Marcos pensou que é uma ótima ideia, mas primeiro ele foi conversar com o Jonas. E depois de uma longa conversa, Jonas concordou que eles poderiam usar pelo menos uma rede social para expor mais como é que as coisas são com relação aos colossais. Poderia ajudar as pessoas a entenderem, já que elas ficam bastante tempo nas redes sociais. E daí no outro dia, na casa do Marcos, os parentes lá tudo se preparando para uma festa de casamento que iria ter de um primo do Marcos. E eles estavam se ajeitando tudinho lá. Daí eles pensaram se podiam convidar o Jonas, que era um amigo do Marcos, e concordaram em trazer esse amigo dos Marcos. E daí no final da festa já do casamento, teve uma mulher que começou a prestar atenção mais em Jonas. Daí começou a se aproximar mais dele, assim. Ele, do jeito dele, conversava, as pessoas começavam a gostar dele. E essa mulher ficou muito atraída por ele, mas ficou com medo de falar, já que ela era meio tímida. Mas ele conseguia fazer ela se sentir à vontade conversando com ele. E as coisas foram passando, a noite foi avançando. Teve um momento que todo mundo foi embora. E aquela mulher perguntou se poderia pegar algum contato dele, já com muita vergonha por insistência das amigas dela. Daí ele até concordou e deu um para ela e ela foi embora. Daí no final da festa, Marcos perguntou o que que foi aquilo. Olha, Marcos, você vai ter que aprender uma coisa com relação à viagem multiplanetária e multiversal. Que sempre vai ter a situação que você vai criar muitas amigas por aí, mas que não vai se casar com qualquer um. Mas espera aí, tu acabou de pegar o contato da moça lá, depois que tu deu pra ela, e ela tava bem assim, chegada contigo, daí tu foi bem legal com ela, mas tu disse que não vai ter nada. Exatamente. Ela vai ser uma de muitas e muitas e muitas amigas que eu tive que ainda vou ter. Não é porque um homem e uma mulher têm uma grande amizade, são bem próximos, que eles precisam se tornar um casal. E um colossal precisa saber lidar com isso da melhor forma. Nossa, nem tinha pensado nisso. Pois é, Marcos. Mas se lembre sempre dessa questão.